Nós vamos orar pelo nosso projeto de vida. Você vai consagrar a Deus o teu projeto em mais um culto, em mais ou menos às 22 horas estaremos orando de novo. Mas agora Deus tem algo para liberar sobre a nossa vida. João capítulo 3, verso 16. Um texto bastante conhecido, que tem a ação de Jeová Jiré aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ler bem forte? Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Porque Deus... não pereça, mas tenha vida eterna. Feche os teus olhos, Espírito Santo. Fale conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração. Nos tire, ó Pai, da zona total de conforto. Queremos, ó Deus, tomar posse, tomaremos posse de tudo aquilo que a Tua palavra já liberou sobre a nossa vida. 2025 está terminando, mas nós entraremos 2026 tomados da Tua presença, manifestando a Tua glória por onde nós passarmos, que nós somos carregadores da Tua presença. Fale conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Queridos, nós estamos falando sobre um Deus que prospera, um Deus que muda a história de homens e de mulheres, um Deus que muda a história da nossa vida. Você está aqui há um mês já ouvindo e lendo na Bíblia comigo a ação de Deus, a ação de Jeová Jiré na vida do homem, na vida de uma mulher. O fato é que eu quero falar para você hoje, quando que Jeová Jiré se manifesta na vida de um homem? Quando que Jeová Jiré se manifesta na vida de uma mulher? Hoje nós vamos ver qual é o cenário predileto para Jeová Jiré se manifestar na minha vida e na sua vida. Qual é o momento certo que Jeová Jiré se manifesta na vida do homem e na vida de uma mulher? Diga assim comigo: sacrifício e provisão. Não, diga forte, diga assim comigo: sacrifício e provisão. Eu só vou te lembrar de algumas coisas na Bíblia. Deus, ele fala com Abraão, ele libera uma palavra para Abraão. E Deus fala: Abraão, eu quero o teu filho. Você vai consagrar o teu filho para mim. Abraão então prepara tudo, pega Isaac, vai de mão dada e vai caminhando para um lugar chamado Moriá. Leva até o monte, chega lá em cima do monte, tem um altar construído. Ele coloca Isaac deitado naquele lugar. Isaac, no meio da caminhada, no meio da trajetória, quando chega lá em cima, ele faz uma pergunta para o pai. Porque Isaac já sabia o poder de um altar na vida de uma família. Isaac já sabia que se tinha altar ia ter sacrifício. Isaac olha para Abraão e fala assim: pai, eu estou vendo tudo preparado. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, mas está faltando uma coisa. Abraão então olha para o Isaac e fala assim: filho, fica tranquilo. O cordeiro para o holocausto, Deus proverá. Ele vai prover o cordeiro. Abraão convidou Isaac, levou Isaac para sacrificar ao Senhor. Eles começaram a caminhar, partiram para a terra de Moriá. Mas o menino percebeu que faltava o cordeiro para o holocausto. Foi quando Abraão olha para o filho e fala assim: meu filho, Deus proverá. Deixa eu te falar uma coisa. Sabia que essa resposta você pode dar para o teu filho um dia? Essa resposta você pode dar para a tua esposa um dia. Essa resposta você pode dar para o teu marido um dia, quando ele fala assim: e aí, meu bem, como é que está a coisa? Como é que está a situação? E você fala assim: Deus, pai, a gente vai conseguir fazer aquela viagem dos nossos sonhos. Você vai dizer o quê? Meu filho. Entendeu, Edson? Quando a mãe, alguém perguntar para você, fala assim: e aí o emprego, deu certo a entrevista? Você vai falar o quê? Naquele momento, aquele lugar ficou marcado como este nome. A Bíblia diz que Abraão falou: esse lugar não se chama outro, senão Deus proverá. Ou seja, Jeová Jiré. Porque na hora que ele levantou o cutelo para matar Isaac, para sacrificar, Deus bradou do céu, dizendo assim: não encosta no menino, não coloque nesse menino, não toque nesse menino. Por quê? Porque o cordeiro que tu precisa está ali. Eu conheço o teu coração agora.
Ei, meu irmão, aquele monte onde Abraão subiu, aquele altar, ele disse: esse nome será, esse altar terá o nome chamado Deus proverá. Jeová Jiré, o Deus da minha, da sua, da nossa provisão. Abraão, porém, ele tinha uma palavra de confiança. Abraão, ele tinha uma palavra de confiança para Isaac. Abraão não duvidou, Abraão não teve dúvida quando o menino perguntou, pastor Juninho, onde está o cordeiro? Ele, não, ele disse direto: Deus vai prover. Eu estou falando para você que Deus vai prover na tua vida. Eu não sei o momento que você está enfrentando, a história que você está passando, que você está vivendo, mas eu venho pautado na palavra de Deus para dizer: Ele vai prover na tua vida. Naquele momento, então, Ele proveu. Anota aí, Gênesis 22, verso 11. Põe para mim, por gentileza, quem é que está ali hoje? Aninha. Põe para mim, Gênesis 22, verso 11. Naquele momento, a provisão chegou. Você quer ver uma coisa? Existem momentos que Deus nos surpreende, quando a gente coloca o nosso coração no altar. Olha lá. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, dizendo do céu: Abraão, 2 vezes, Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, versículo 12. Verso 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porque agora eu sei que temes a Deus. Não me negaste o teu único filho. Grava isso, grava isso. O teu único filho. Você lembra de qual texto que nós lemos? O primeiro. João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu único. Agora ele fala o que para Abraão? Não encosta, porque eu sei que você teme a mim, e não me negaste o teu único. Guarda isso, que eu vou terminar com isso aqui. Ei. Naquele dia o sacrifício tinha um nome chamado Isaac. Mas ele sabia, Abraão sabia, que se ele estava subindo com o sacrifício no altar, ele desceria do altar com o milagre nas mãos. Ele sabia quem era o Deus que havia falado com ele. Quem? É o Deus que mandou sair de dentro de casa, da parentela. Foi a mesma voz que falou que ele iria gerar. Foi a mesma voz que disse que ele seria com ele. Onde botasse a planta dos pés seria abençoado. Abraão sabia quem estava falando. Às vezes nosso problema, a gente está numa igreja, a gente frequenta uma igreja, a gente frequenta um culto, a gente frequenta uma célula. Deus está falando, mas a gente não consegue identificar a voz de Deus na nossa vida. Abraão sabia quem estava falando com ele. Naquele momento, então, a vida começou a mudar. Deus, então, ele declara o cumprimento da promessa na vida de Abraão. Põe para mim agora no verso 16, Aninha. 16 a 18. Eu vou te provar tudo na Bíblia aqui para você ver. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Eu estou só refrescando a tua memória de tudo que você está vendo aqui. Por isso você não pode faltar um culto. Uma coisa se encaixa com a outra. Lembra que nós falamos aqui, quinta-feira retrasada, que Isaac estava debaixo de juramento na terra de Gerar? Lembra disso? Cavando poço? Olha aqui o motivo. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho. 17. Que deverás, te abençoarei, engrandecerei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Essa mesma fala Deus usou com Isaac lá em Gerar, lá no capítulo 26 de Gênesis. Ele fala assim: assim como eu fui com teu pai, estou sendo contigo. Eu jurei, eu vou cumprir sobre a tua vida. E aonde que ele foi abençoado? Na terra dos inimigos, lá em Gerar. O juramento de Deus alcançou o filho de Abraão, porque Abraão um dia foi para o altar entregar o que Deus havia pedido. Naquele dia do sacrifício, Deus selou algo com Abraão. Isaac recebeu o que Ismael não recebeu, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é difícil esperar as coisas acontecerem. Eu sei que é difícil esperar o tempo acontecer, o tempo de Deus. Deus, ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, você vai gerar.
Abraão com a idade avançada, Sarai com a idade... Abrão, então, né? Até então, Abrão e Sarai com a idade avançada. E aí chegou o momento que Sarai olhou para Abraão e disse assim: mas como? Vai lá, deita com Agar. Vai lá, tem um filho com a serva que trabalha para a gente. E daí nasceu um menino chamado Ismael, um outro filho de Abraão. Mas logo depois Deus entregou o Isaac. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus libera a palavra não se perde no tempo. Se você guardou, você recebeu. Qual palavra, pastor? A Bíblia Sagrada é a melhor palavra para você guardar no teu coração. Agora há uma diferença de Isaac para Ismael. Isaac recebeu o que Ismael não recebeu. Põe para mim, Aninha, por favor, capítulo 25 de Gênesis, verso 6. Por que isso aconteceu? Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Ismael recebeu o presente, filho das concubinas, filha de Agar. Agora Isaque foi diferente. Põe o verso seguinte, por gentileza. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Quando Abraão chama os filhos, chamou Isaque, chamou Ismael, foi para fazer a partilha de bens ali. E aí para os filhos das concubinas, aquele que não foi junto com a Sara, deu presente. Dentre eles, Ismael. Isaque, a Bíblia fala que ele deu tudo que ele possuía. Por quê? Porque o altar é assim. Repito e digo novamente: daqui a pouco o sol vai nascer para todo mundo. E que sol bonito que fez hoje. Foi para a praia? Foi não? Eu também não fui. Daqui a pouco, amanhã o dia vai ter 24 horas para todo mundo. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Diga-se comigo, isso é presente de Deus. Presente todo mundo recebe. Agora, o que Isaac recebeu não foi presente do pai. Isaac recebeu a herança de Abraão sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele subiu num lugar que Ismael não subiu. Ele foi para o monte que Ismael não foi. Ele foi o sacrifício que Ismael não foi. Pastor, o que você está querendo dizer? Sacrifício e obediência são os dois trilhos que trafegam a provisão de Deus na minha vida e na sua vida. Quando o povo tomou a posição, entendeu isso? Quando o povo tomou a posição de sacrifício e confiança em Deus, eles saíram do Egito e foram para o deserto. Pastor, mas foram para o deserto, foi para o deserto. Eles obedeceram, entenderam, sacrificaram e foram para o deserto, saíram da escravidão e foram para o deserto. Mas aquele povo, irmão, viveu o que eu e você nunca viveremos. Nunca viveremos. Como assim, pastor? Lá no deserto de Sim, não havia supermercado. Lá no deserto de Sim, não havia padaria, não havia açougue, não havia fábrica de tecido. Não tinha um shopping sequer, nem um mochuara lá. Não tinha nada. Mas o povo era abastecido todos os dias. Eu estou falando de Bíblia com você. Eu creio que você crê na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Põe para mim, Aninha, Deuteronômio capítulo 29, verso 5. Não tinha nada material, mas tinha Deus no meio do povo. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Olha que interessante. É Deus falando. 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Então ele está dizendo que ele que fez o povo andar por 40 anos no deserto. E a gente está passando 10 dias, um mês, um ano. A gente está achando que é muito. Eu vou morrer. 40 anos. Deus diz, eu te coloquei 40 anos no deserto. Vai andar. A resposta está lá atrás um pouquinho. Para cada dia de murmuração que o povo falava, era um ano de prova. Totalizou 40, Gabriel, né? Porém, nesses 40 anos, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, roupa.
e nem se envelheceu o vosso sapato dos vossos pés. Deus disse: eu coloquei vocês no deserto por 40 anos. Mas nesses 40 anos a roupa não ficou velha. Nesses 40 anos o sapato não se gastou, a sandália não se gastou. Irmão, no deserto não tem nada. Deserto é lugar de sequidão, de calor. Mas quando Deus te leva para um deserto, como Ele levou esse povo aqui, é com uma coisa só, é algo específico que Ele quer fazer. Ele quer provar para você que a tua provisão não vem do homem, mas a provisão vem de Deus. Não tinha ninguém para prover sobre aquele povo, mas a Bíblia diz: eu os levei. A Bíblia fala ali, ó, eu vos levei ao deserto. Se Ele levou, Ele foi junto. Mas não é porque estava no deserto, Gabriel, que ficou abandonado. O povo crescia, a roupa crescia, o pé crescia, a sandália crescia. Quer mais? Descia maná do céu para a vida daquele povo. Pão fresco todos os dias. Se tu está passando por luta, por prova, dá um glória. É porque Deus está querendo mostrar para você que Ele é a tua fonte. É Ele quem vai saciar a tua vida. É Ele quem vai mudar a tua história. Depois que eu estudei a manifestação de Jeová Jireh, eu cheguei a uma conclusão. Eu entendi uma coisa. Eu entendi algo quando eu comecei a estudar, saber qual é a hora que Ele se manifesta na minha vida. Ele só age quando há uma atitude do homem aqui na terra. Deus, Ele só age quando há uma atitude do homem, que eu falo é da raça humana, homem e mulher. Como assim? Quando há uma dependência total em Deus. Imagina se suas contas forem bloqueadas todas agora por engano. Ou então agora não. Na segunda-feira, amanhã, você entrar para fazer um pix para comprar o pão de 5 reais. O pão está 5 reais? Esse dia eu comi um pão com ovo, rapaz, 15 reais. Que é isso? Eu compro uma granja. Aí você vai pagar no posto de gasolina, vai passar o cartão negado. 50 reais, negado. Não, põe 20, negado. Põe 10, negado. Você vai olhar, suas contas bloqueadas. A gente entra em desespero, não entra? O que vai ser? E agora? É porque às vezes a gente confia muito no que nós temos e não no que Ele é na nossa vida. Irmão, coisa material se perde, coisa material se gasta, mas Deus não. Deus não. Deus é imutável. Ele é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Deus, Ele é soberano. Você cantou aqui comigo, Ele é santo. Quando há uma dependência total em Deus, quando há obediência em Deus, quando há sacrifício, a provisão aparece na nossa vida. O próprio Deus, para receber o maior número de milagres, chamado homens e mulheres, Ele teve que fazer um sacrifício. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que pegou o único que Ele tinha e entregou. Você está entendendo que você é fruto do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Nós somos frutos de Jesus no Calvário. A Bíblia diz: Ele pegou o único filho e tomou uma atitude. Deus teve que tomar uma atitude. Qual atitude? De sacrifício. Deus, Ele tomou uma atitude, sabe? Ele pegou o único filho e colocou na cruz, assim: você vai, meu filho, você vai, mas você não vai parar. Jesus disse lá na cruz: Pai, por que me desamparastes? Mas Jesus, na verdade, Ele disse: eu vou fazer a vontade do meu. Deus sabia o que iria acontecer depois daquele sacrifício na cruz. Para Ele receber tantos filhos aqui na terra, Ele teve que tomar a atitude de entregar um primeiro. Pastor, Deus, Ele colheu o sacrifício? Está colhendo todo dia. E pode ser que Ele colha mais um fruto hoje aqui. Opa, tem gente que está entendendo. Está colhendo todo dia, Daltinho. Todos os dias tem um fruto brotando, nascendo de novo desse sacrifício de Deus, que foi Jesus na cruz do Calvário. Deus, Ele entregou o seu único filho. O que Ele tinha,
no altar, no Gólgota, para receber o que? De volta? Aquele que ele havia plantado. Ele plantou um filho. Quantos filhos de Deus nascem durante um ano? Como assim, pastor? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, quando você nasce do Espírito, você se torna filho de Deus. Ele fala: eu vou entregar o meu único para morrer hoje, mas amanhã lá em Alto Boa Vista, na quadrangular, vai ter alguém aceitando a Jesus Cristo. Vai ter alguém decidindo, tomando a atitude de descer as águas, se tornar filho e filha de Deus. Um sacrifício gerou milhares de filhos e filhas de Deus aqui na terra. Agora a gente olha para a Bíblia, ele fala com Abraão: eu quero ser único. Porque Deus nunca vai pedir algo para mim, para você, que Ele não tenha feito ainda. Ele entregou o seu único, sacrificou, agora Ele pede o único de Abraão. Deus, Ele nunca vai nos provar sem Ele ter passado por isso. E entenda, aquilo que você sacrifica sempre volta para você, porém, de maneira santificada, abençoada e multiplicada. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus. Vamos lá? Ele morre, terceiro dia ele ressuscita. Fica comigo aqui para você acompanhar. Ele ressuscitou, terceiro dia ele apareceu. Quando Jesus aparece na terra, antes de ser transladado, ele aparece, os discípulos estão caminhando, e ele está lá no meio lá. Aí a primeira frase que Jesus disse quando ele apareceu foi: paz seja convosco. Olha para quem está do salvo assim: paz seja convosco. Aí ele vai e troca uma ideia lá, faz isso e aquilo. Aí ele fala: agora eu estou indo, hein? Vou subir. E aí ele é transladado, ele vai para o céu. Aonde Jesus está nesse exato momento? No céu, irmão. Se ele tivesse descido, nós não estava aqui não. Bom, eu quero crer que ele está lá no céu. Não é, Cristiano? Espero que ele não desceu não. Irmã Jani, a senhora está aí? Graças a Deus. Então se a irmã Jani está aqui, eu quero crer que ele está lá. Mas está. Porque nós somos uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não somos uma igreja perfeita, mas estamos buscando aquele que é perfeito, que pode transformar a minha vida e a tua vida a partir de um arrependimento sincero diante de Deus. Jesus é transladado, ele sobe. Agora ele está sentado aonde? À destra, direita do Pai. Deus pega, sacrifica o filho, vai para a cruz. O que ele entregou fez o que agora? Voltou para ele, está lá em cima. Pastor, como assim? Vamos lá. É que eu não tenho tempo, é muita coisa. A Bíblia diz: no princípio ele era o verbo estava com ele, o verbo era. Quando veio o Novo Testamento, Mateus, o verbo se faz carne. Jesus já estava, tanto que quando vai fazer um homem, Deus fala: façamos. Ele não fala no singular, eu vou fazer, ele fala: façamos. Ele já estava, ali a Trindade já estava formada, o Espírito já se movia sobre a face das águas. Jesus era verbo, era a palavra. No Novo Testamento o verbo se fez carne. Então Jesus já estava, ele vem, Deus manda ele para a cruz. Quando ele sai da cruz, ele volta para o Pai, está sentadinho lá esperando o comando. Qual? Meu filho, desce e busca a minha igreja. Meu filho, desce e busca aquela mulher fervorosa que não abre mão da minha presença. Busca aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que abre mão do pecado para não perder a minha presença. O que ele colocou no altar, ele já recebeu de volta. O que Deus colocou no altar já está do lado dele. Agora olha a multiplicação. Quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? Eu e você. Vou melhorar. Eu, você e a tua família e a minha família. Alguém crê? Opa! Quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? Eu, você e a tua casa e a minha casa. Porém, para subir, Gabriel, não vai ter vida eterna se não nascer. Não tem vida eterna se não entregar a vida para Jesus e nascer de novo. Porque a Bíblia fala que ele nos adota como filho. Não sois mais órfãos.
Então, quando Jesus, que já está do lado do Pai, o sacrifício já voltou para Deus, quando Jesus descer, quando ele subir, ele não vai voltar sozinho. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Eu falei que eu venho falar a Bíblia para você aqui. Quando Jesus descer para buscar a igreja, quando subir, entrar nos portais celestiais, prepara aquela, Ludmila, aquela, do portal celestial, e cantar no coro, nós vamos terminar com ela. Quando Jesus chegar, e a gente chegar junto, qual é a frase que vai ser falada? Estou falando que Jeová Jiré está em tudo, irmão. 20 filhos benditos do meu Pai. O sacrifício foi colocado na cruz, já está do lado do Pai. Quando ele voltar, ele vai pegar o resultado do sacrifício e vai levar para o Pai. Homens e mulheres salvos, lavadas e remidas, o sangue do Cordeiro. Olha, tem gente que está aqui lavado e remido. Ele entregou um filho, olha o tanto que foi salvo aqui, ó. Olha o tanto que está sendo salvo em todo mundo, em todo o planeta. O resultado do sacrifício é multiplicação e bênção de Deus. Olha para essa pessoa que vai pagar a tua janta, já estou terminando. Fala com ele assim: você é fruto de um sacrifício. Está entendendo? Fruto de um sacrifício. Quando você entende quem é Deus, irmão, que quando Deus pede, Ele não está tirando, Ele está querendo é nos promover. E a Bíblia fala de várias passagens bíblicas. Eu já falei muitas com você aqui, só nessa corrente de Jeová Jiré. A Bíblia fala sobre várias pessoas que sacrificaram e Jeová Jiré se manifestou. Dentre elas, você já viu aqui comigo a viúva de Serepta, 1 Reis capítulo 17, verso 8. Aonde ela fala: eu não tenho nada em casa. A gente só vai fazer vou fazer um bolinho aqui para meu filho comer. Depois nós morreremos, porque não tem mais nada. Aí o profeta aparece e fala: olha, me dá primeiro, depois você faz o que você disse que faria. Ela pegou o que ela tinha e entregou para Deus, porque o profeta representava Deus. 2 Crônicas 20:20, você viu comigo aqui quinta-feira. Creia no Senhor teu Deus, estareis seguros, e creia nos teus profetas e prosperareis. Quando ela entregou aquilo que ela tinha, o profeta liberou a palavra dizendo: fica tranquila, porque a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. É forte demais. E ele dá um dado assim: até que caia chuva sobre a terra. Se essa mulher tivesse viva, tinha farinha na panela dela ainda e tinha azeite. Por quê? Porque ela entendeu e conheceu a voz de Deus. Um outro, a Bíblia fala, 2 homens, Josafá e Salomão. Josafá descobre que existia uma cidade, um lugar chamado Ofir. Qual é o nome da cidade? Ofir. E nessa cidade tinha um ouro mais puro que poderia ser encontrado. O ouro mais puro estava naquele lugar. A Bíblia fala que Josafá, ele constrói navios. E quando ele constrói navios, com a intenção de chegar em Ofir e pegar o ouro, daí a música do Anderson Freire: você é um espelho mais raro que o ouro puro de Ofir. Ofir não é uma espécie de ouro. O ouro de Ofir era o ouro que estava em Ofir. Ok, dá para perguntar essa, hein, Magnólia, ontem no jantar, hein? Esqueci dessa. Ei, inerte, Lé. Então Ofir não é a qualidade do ouro. Ofir era o lugar onde o ouro estava. Era o ouro mais puro que ficava nesse lugar. Josafá construiu tudo. Mas Josafá esqueceu que um tempo atrás ele tinha orado, porque o exército estava vindo contra ele, os inimigos. E aí ele se levanta na congregação, reúne todo mundo para jejuar e tal. Aí um homem se levanta, o menor da casa, fala bem assim: olha, fiquem tranquilos, essa peleja não tereis que pelejar. O Senhor vai com vocês. Deus dá vitória ao povo. O povo sai vencedor dessa batalha. Agora Josafá descobre que tem uma terra que tem ouro. Sabe o que é que ele faz? Ele esquece de todas as vitórias que Deus deu ao povo. Ele esquece de toda a aliança que ele tinha com Deus.
e vai buscar esse ouro por conta própria. Quando chega em um lugar chamado Ezion-Geber, a Bíblia diz que o barco naufragou. Sabe por quê? Porque Josafá esqueceu de tudo que Deus havia feito por ele e não colocou Deus no projeto. Todas as vezes que eu faço um projeto e não coloco Deus no meio, afunda. Todas as vezes que eu faço um projeto e não coloco Deus no meio do projeto, dá errado. Depois o tempo passa. Você sabe dessa história, só estou no começo dela para você entender agora. Um homem se levanta, um homem chamado Salomão. Davi havia recebido uma ordem de construir o templo de Deus. Quando Davi vai começar a fazer o templo, Deus fala: tire as suas mãos estão sujas de sangue, não construa o templo. Porque Deus não quer nada de qualquer maneira. Deus quer preparação. Deus quer renúncia para fazer o que é dele. Deus quer santificação. Tenho boa vontade, mas se não tem preparo, não toca. Ele fala com Davi: não mexa. Davi então passa essa demanda para o seu sucessor, que era Salomão. Salomão então ele vem com um único objetivo, reinando: construir o templo de Deus, chamado o Templo de Salomão. E a Bíblia fala do que teria nesse templo. Dentre eles, o que teria que ter nesse templo era ouro. E aonde tinha o ouro mais puro? É povo inteligente. Onde tinha o ouro mais puro? Sabe o que é que Salomão fala? Estou sabendo aí que tem um lugar que tem ouro. Só que esse ouro não vai ficar nada comigo. Como assim, Salomão? Esse ouro eu vou pegar para construir a casa do Senhor. Só podia chegar de navio lá. Ele não tinha navio. A frota não tinha. É muito ouro. Sabe o que ele fez? Por ele ter colocado Deus no projeto dele, não cresceu o zóio no ouro, mas ficou preocupado em edificar o templo de Deus, o altar. Deus levanta um outro rei, o rei de Tiro, que diz bem assim: esse projeto é de Deus, eu quero fazer parte dele. É barco que você precisa? Eu estou mandando os meus barcos e os meus marinheiros. Quando você coloca Deus no meio do teu projeto, irmão, Deus provê até a forma de ir. Deus provê pessoas para sonhar com você. Deus coloca pessoas aliançadas com você. E sabe o que aconteceu, Aninha? 1 Reis capítulo 9, verso 28. Olha o que aconteceu com Salomão. Josafá naufragou. E vieram a Ofir. E tomaram de lá 420 talentos de ouro. E o trouxeram ao rei. Salomão nem precisou ir. Trouxeram para ele. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Cuidado. Tem hora que Deus mostra a terra do ouro para mim e para você. Não é para o nosso coração se encher de vaidade e de orgulho. É para saber se ainda a gente pensa no altar. É para saber se ainda a gente tem aliança com o altar. Salomão disse: esse ouro é para edificar a casa do Senhor. Ele consagra o ouro, irmão. O homem mais sábio do mundo. Aí Deus chega e fala: Salomão, pede o que você quiser. Ele já começou sacrificando 1000 bois. Deus só pede o que você quiser. Ele fala assim: eu só quero sabedoria. Preciso de sabedoria para governar. Aí Deus fala: porque você pediu sabedoria, riqueza e honra, eu também te dou. Quando você coloca Deus no teu projeto, Deus não te dá nada pela metade, Ele te dá infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo que você pensa. Por quê? Porque Deus sabe, você também já sabe agora, que você pode ir muito além do que você pensou que chegaria. Termino agora. Uma outra viúva, o marido morreu cheio de dívida.
dívida. Não tinha dinheiro para pagar. Agora é que os filhos, herança, iam ser levados refém. Olha eu já nos filhos de novo. Olha eu no filho de novo. Os credores batem na porta. Vamos receber. Seu marido deve. Não tem nada, então dá os filhos. Foram lá levar a herança que aquela mulher tinha. Diga-se comigo, os meus filhos, mesmo que você não tenha, já toma posse assim, os meus filhos são herança. O que restava era a herança que Deus entregou para aquela mulher. Os homens chegam na porta e falam assim: não tem dinheiro, eu vou levar a tua herança. Eu vou levar os teus filhos como pagamento. Aí o profeta aparece. A mulher olha para o profeta assim: meu marido servia a Deus. Meu marido servia a Deus. E agora tem uma dívida aí e não tenho dinheiro para pagar, então eu quero levar meu filho. O profeta chega para ela e fala assim: tudo bem. O que você tem em casa? A primeira resposta dessa mulher é: eu não tenho. Você reparou quando a gente quer alguma coisa, a gente desvaloriza aquilo que nós já temos? Quando a gente quer algo novo, a gente desvaloriza o que nós já temos. Ela disse: eu não tenho nada. Claro que tinha. Ela estava focada em pagar a dívida, mas ela esqueceu o que ela tinha. A pergunta não foi: qual é o seu problema? A pergunta do profeta foi: o que é que você tem em casa? A pergunta foi essa. Ela esqueceu do que ela tinha em casa. Porque o problema era muito grande. A dívida era enorme. Mas é sempre assim. Às vezes no meio de um problema a gente esquece tudo aquilo que Deus já colocou na palma da nossa mão. E não adianta. Se a gente esquecer tudo aquilo que Deus já nos entregou, o novo não vai chegar. O melhor não vai chegar. Eu não tenho nada, senão uma botijazinha de azeite. Então ela tinha muito mais que uma botija. Ela tinha uma casa, a Bíblia fala. Ela tinha 2 filhos. Ela tinha móveis na casa. Como é que ela fala que não tem nada? Quando a gente fala de Jeová Jireh, a gente está falando de Deus da provisão. 2 palavras: provisão. É o Deus que faz você enxergar além do momento que você está vivendo. Não sei se você está conseguindo compreender isso, mas eu creio que sim. Deus da provisão, a sua visão vai além do que você está passando hoje. Hoje não está favorável, mas a sua visão já está lá na frente, vai ser melhor. Hoje não deu certo, não tem problema, amanhã, segunda-feira, eu vou começar e vai dar certo. Aí o profeta fala: tudo bem, tudo bem. Só tem um pouco de azeite, mas é suficiente. Escuta, Deus não precisa de muito para operar o milagre da multiplicação. Ele só precisa de uma entrega sincera e verdadeira tua. O profeta vai e ordenou o quê? Vai em casa, pega as vigias, pega a vasilha. Pegou a vasilha, entra dentro de casa, fecha a porta e deita o azeite. Depois que ela deitou o azeite parou porque as vasilhas acabaram. Então, se tivesse vasilha aberta, tinha azeite descendo até hoje. Enquanto tem vaso de boca aberta, tem azeite descendo. O vaso está aberto, pode botar azeite. Fechou? Não entra mais azeite. Então, a multiplicação do azeite só parou porque acabou as vasilhas. Se ela tivesse buscado mais vasilhas, teria o quê? Mais. Então, quem limitou a multiplicação foi Deus ou a mulher? Não chame de escassez se foi você que limitou a provisão de Deus na tua vida. Ele quer fazer, mas ele só precisa de vasilhas e vasos abertos para o azeite começar a descer e jorrar. Depois que multiplicou, o profeta disse: agora vai, pague toda a tua dívida. Depois você vai viver de tudo aquilo que sobrou. Deus pegou uma mulher endividada e transformou ela em uma grande empresária. Mas ela estava prestes a perder o seu filho. Eu comecei a mensagem falando de um filho. Falei de outro filho.
E agora eu terminei falando da mulher que perderia a tua herança, que eram seus filhos. Deus tem algo para falar com filhos aqui hoje. Primeiro, você é fruto de sacrifício. O que Deus quer falar, pastor? Você não pode ir embora sem decidir se tornar filho de Deus aqui hoje. Fazer valer o sacrifício da cruz do Calvário. Saber que Jesus morreu por mim e por você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar pela tua vida.